Ele a chamou de substituível na frente de todos. Disse que qualquer estagiário fazia o trabalho dela melhor. Mas quando o parceiro internacional abriu a pasta vermelha e leu o contrato em voz alta, o CEO percebeu que tinha acabado de cometer o erro mais caro da carreira dele. Como uma intérprete invisível derrubou o próprio chefe sem dizer uma palavra. Sabe aquela sensação de ser tratado como se você não importasse? Sofia conhecia bem. 8 anos traduzindo reuniões milionárias, e ninguém sabia nem o nome dela direito. Até o dia em que o novo CEO decidiu humilhá-la na frente do parceiro mais importante da empresa. Ele achava que ela era descartável. Não sabia que um contrato assinado anos atrás dizia exatamente o contrário. E quando a verdade veio à tona, não foi Sofia quem precisou sair pela porta. E antes de começar, comenta aqui a sua cidade para eu saber até onde essa história está chegando. Sofia conhecia o peso do silêncio melhor do que a maioria das pessoas. 8 anos traduzindo reuniões corporativas em Seattle haviam ensinado a ela que certas vozes importavam mais que outras, e a sua raramente estava entre elas. Ela circulava pelos corredores da empresa de tecnologia como uma sombra funcional, carregando pastas de documentos em mandarim e arquivos de áudio que ninguém mais conseguia decifrar. As pessoas a cumprimentavam com aquele aceno vago reservado para quem está ali mas não exatamente presente. Suporte técnico. Peça substituível. Mas Sofia já tinha sido queimada antes por acreditar que competência bastava. 7 anos atrás, em outra multinacional, ela havia traduzido errado de propósito uma única vez. Não por incompetência, mas por exaustão depois de 3 dias sem dormir, pressionada por um diretor que gritava prazos impossíveis e a chamava de a chinesa mesmo depois de ela corrigir que era brasileira. Quando o erro custou uma reunião diplomática, ninguém perguntou o contexto. Apenas a demitiram por e-mail, às 6 da manhã, com cópia para o departamento inteiro. A humilhação tinha gosto de café frio e cheiro de papel impresso às pressas. Sofia jurou que nunca mais daria motivos, nunca mais se exporia. Agora ela era perfeita, invisível e segura. Mas a segurança tinha começado a rachar 3 semanas atrás, quando o novo CEO chegou. Ele era jovem demais para o cargo, arrogante demais para a função e falava rápido demais para alguém que realmente entendia o que coordenava. Vinha de uma startup que tinha queimado dinheiro de investidores em 2 anos, e ainda assim, o conselho contratara como se trouxesse algum tipo de revolução. Nas primeiras reuniões, ele mal olhava para Sofia quando ela entregava os relatórios traduzidos. Certa vez, interrompeu uma ligação com Xangai para perguntar se alguém ali falava inglês de verdade. Sofia manteve a expressão neutra. O nó no estômago, não. A reestruturação veio disfarçada de modernização. Novos sistemas, novos processos, nova linguagem corporativa que soava manual de autoajuda empresarial mal traduzido. O CEO enviou um e-mail coletivo anunciando que a empresa precisava otimizar recursos humanos e eliminar redundâncias. Sofia leu a palavra redundâncias 3 vezes antes de entender que ele estava falando dela. Ele não a citou diretamente, mas todos os exemplos giravam em torno de serviços que podem ser automatizados ou terceirizados com mais eficiência. Ela sentiu a sala inteira evitar seu olhar no dia seguinte. O medo voltou com a textura exata de 7 anos atrás, metálico, sufocante, inevitável. Na quinta-feira, durante uma videoconferência com investidores coreanos, o CEO a chamou para revisar um contrato ao vivo. Sofia traduziu cada cláusula com precisão cirúrgica, pausando nos termos técnicos, ajustando nuances culturais que poderiam gerar mal-entendidos. Quando terminou, ele suspirou alto o suficiente para o microfone captar. Obrigado, Sofia. Mas acho que qualquer aplicativo faria isso mais rápido. Risadas discretas ecoaram do outro lado da tela. Sofia desligou o microfone e continuou anotando como se nada tivesse acontecido. Mas as mãos tremiam sobre o teclado, e ela sabia que aquilo era apenas o começo. Naquela noite, sozinha na sala vazia depois que todos foram embora, Sofia abriu a gaveta onde guardava uma cópia do contrato original que a havia trazido para a empresa. Passou os dedos sobre a assinatura em tinta azul, do parceiro chinês que havia insistido pessoalmente na contratação dela anos atrás. O papel estava amarelado nas bordas, mas as cláusulas continuavam sólidas. Ela fechou a gaveta devagar, sentindo algo estranho se mover dentro do peito. Não era esperança ainda. Era apenas a lembrança distante de que, uma vez, alguém tinha achado que ela valia a pena. A reunião com o parceiro chinês estava marcada para uma terça-feira de março, e Sofia acordou naquele dia com a sensação de que algo importante estava prestes a se romper.
Ela chegou à sala de conferências meia hora antes, como sempre fazia, organizando os materiais de tradução e verificando a conexão de áudio 3 vezes. O parceiro vinha pessoalmente desta vez, acompanhado de 2 advogados e uma assistente que não sorria. Eram contratos de renovação que movimentavam cifras que Sofia nem gostava de calcular. O CEO entrou 10 minutos atrasado, falando ao telefone, e sentou-se na cabeceira sem cumprimentar ninguém. Sofia respirou fundo. Estava tudo sob controle. Até que não estava mais. 20 minutos depois de iniciada a reunião, enquanto Sofia traduzia uma cláusula sobre prazos de entrega, o CEO a interrompeu com um gesto impaciente. Desculpem a demora, pessoal. Acho que precisamos agilizar isso aqui. Ele olhou diretamente para o parceiro chinês e sorriu com aquela confiança irritante de quem acha que domina o ambiente. Aliás, já que estamos falando em otimização, preciso ser honesto. Qualquer estagiário nosso hoje em dia fala chinês melhor que a Sofia aqui. Não faz sentido continuar com esse modelo ultrapassado. O silêncio que se seguiu não foi apenas ausência de som. Foi peso, temperatura, oxigênio saindo da sala. Sofia sentiu o rosto queimar, mas manteve os olhos fixos no bloco de anotações. O parceiro chinês não respondeu imediatamente. Apenas observou o CEO com aquela expressão neutra que pessoas experientes usam quando estão reavaliando tudo sobre alguém. Ele disse algo curto em mandarim para a assistente, que saiu da sala sem pressa. Sofia traduziu mentalmente, mas não em voz alta. Traga a pasta vermelha. Seu estômago afundou. Ela conhecia aquela pasta. Era o contrato original, o documento que havia sido assinado antes mesmo dela entrar na empresa, mas que tinha sido atualizado especificamente por causa dela. O CEO continuava falando sobre eficiência e custos, alheio ao fato de que já havia perdido a sala. Sofia cruzou os dedos debaixo da mesa. Talvez não fosse aquela pasta. Era aquela pasta. A assistente voltou segurando um dossiê vermelho de couro com detalhes dourados, o tipo de documento que se carrega quando se quer deixar claro que aquilo é importante. O parceiro abriu devagar, folheando as páginas como quem procura algo específico, e então parou. Ele virou o dossiê na direção do CEO, apontando para uma cláusula destacada em amarelo. Este é o acordo de colaboração exclusiva assinado há 5 anos. Aqui está escrito, muito claramente, que todas as traduções e negociações oficiais entre nossas empresas devem ser conduzidas pela profissional credenciada que ambas as partes aprovaram. Ele fez uma pausa. Essa profissional é a Sofia. O CEO piscou 2 vezes, como quem acabou de receber um soco invisível. Sofia sentiu o coração acelerar de um jeito que não sabia se era pânico ou alívio. Ela lembrava vagamente dessa cláusula, mas nunca imaginou que alguém fosse de fato invocar aquilo em voz alta, muito menos diante do CEO. O parceiro continuou, agora olhando diretamente para ela pela primeira vez na reunião. Há 3 anos, durante uma negociação crítica em Pequim, a Sofia identificou um erro de tradução em um contrato que teria nos custado milhões em litígios. Ela não apenas corrigiu, mas refez toda a documentação em 48 horas. Desde então, minha empresa não aceita outro intérprete. Ele fechou a pasta vermelha com um estalo seco. Se ela não estiver presente, nós não negociamos. É simples assim. O CEO abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sofia percebeu que estava segurando a respiração. A sala inteira parecia ter mudado de temperatura. Os 2 advogados do lado chinês trocaram olhares, mas não disseram nada. A assistente anotava algo em um tablet com expressão impenetrável. O CEO finalmente encontrou a voz, mas ela saiu mais aguda do que ele pretendia. Eu entendo a lealdade, mas precisamos ser práticos aqui. A Sofia é ótima, claro, mas temos uma equipe inteira que o parceiro ergueu a mão, cortando a frase pela metade. Não há equipe. Há um contrato. E o contrato exige a Sofia. Ele se levantou devagar, ajeitando o paletó com movimentos precisos. Se a empresa deseja continuar esta parceria, sugiro que revejam suas prioridades. Sofia finalmente respirou. Mas ainda não sabia se deveria sorrir ou correr. O CEO tentou recuperar o controle da reunião com aquela rapidez desesperada de quem sente o chão se movendo. Ele se levantou também, forçando um sorriso que não alcançou os olhos, e gesticulou como se estivesse apaziguando uma situação mal compreendida. Olha, acho que houve um mal-entendido aqui. Ninguém está questionando a competência da Sofia. Estamos apenas explorando formas mais eficientes de trabalhar. Ele virou-se para ela com uma expressão que tentava ser conciliadora, mas parecia mais uma ordem disfarçada. Sofia,
Por que você não vai buscar um café pra gente? Acho que precisamos de um intervalo. O silêncio voltou, mas desta vez tinha gosto de humilhação deliberada. Sofia sentiu a ferida antiga latejando, aquela voz interior sussurrando que era melhor obedecer, abaixar a cabeça, desaparecer. Ela já estava se levantando quando a advogada da empresa segurou seu pulso. A advogada era uma mulher de 50 e poucos anos que Sofia raramente via fora de videoconferências. Ela falou baixo, mas firme o suficiente para todos ouvirem. Sofia não vai sair desta sala. Ela é parte essencial desta negociação, e o contrato que temos na mesa deixa isso muito claro. Ela abriu sua própria pasta e deslizou uma cópia do acordo para o centro da mesa. Cláusula 12, parágrafo 3. Qualquer alteração na equipe de tradução e mediação requer aprovação prévia e por escrito de ambas as partes. Sem a Sofia, este encontro é tecnicamente inválido. O CEO olhou para a advogada como se ela tivesse acabado de trocar de lado no meio de uma guerra. Sofia sentiu o pânico e a raiva se misturarem no peito, formando algo novo e instável. Ela não sabia se deveria agradecer ou sair correndo. O parceiro chinês cruzou os braços e inclinou a cabeça levemente, observando o CEO com aquela paciência perigosa de quem já decidiu algo mas está esperando o outro perceber. Deixe-me ser absolutamente claro. Então, se a Sofia sair desta sala agora, minha equipe e eu consideraremos isso uma violação de protocolo. Cancelaremos não apenas esta reunião, mas toda a visita. E vou precisar relatar ao conselho da minha empresa que a parceria foi comprometida por decisões unilaterais do lado americano. Ele fez uma pausa, deixando cada palavra assentar. Isso incluirá os contratos em andamento, os projetos futuros e a renovação que estávamos discutindo hoje. O CEO empalideceu visivelmente. Sofia viu o exato momento em que ele entendeu que tinha apostado tudo em uma mão que não tinha. Sofia permaneceu sentada, mas suas mãos tremiam debaixo da mesa. Ela queria dizer algo, afirmar sua presença, mas o medo antigo a mantinha presa. E se isso explodisse de vez? E se o CEO a culpasse depois? E se ela virasse o problema outra vez, a funcionária difícil que arruinou uma negociação milionária por orgulho? Ela tinha visto essa história antes, tinha vivido essa história. Mas então olhou para a pasta vermelha ainda aberta na mesa, para a cláusula destacada em amarelo, e algo pequeno mas sólido começou a se formar dentro dela. Não era coragem ainda. Era apenas a recusa de desaparecer mais uma vez. Ela endireitou os ombros. Eu fico. O CEO girou na direção dela tão rápido que a cadeira rangeu. Sofia, isso não é sobre você. É sobre o que é melhor para a empresa. Sua voz tinha aquele tom condescendente que homens usam quando querem parecer razoáveis enquanto são exatamente o contrário. Nós temos profissionais tão bons quanto você agora. Não precisa ser pessoal. Mas era pessoal. Era completamente pessoal. E pela primeira vez em 8 anos, Sofia não desviou o olhar. Com todo respeito, não há outros profissionais tão bons quanto eu para esta função. O contrato deixa isso claro. E sim, é pessoal. Porque você acabou de me humilhar na frente de um parceiro internacional. Ela falou devagar, cada palavra medida. Então eu vou ficar. E nós vamos continuar esta reunião. O parceiro chinês sorriu pela primeira vez desde que entrará na sala. Não era um sorriso caloroso, era o tipo de sorriso que aparece quando alguém reconhece um movimento inteligente em um jogo de estratégia. Ele sentou-se novamente, ajeitando os documentos na frente dele com gestos calmos. Ótimo! Então vamos recomeçar, com a profissional adequada conduzindo a tradução. Ele olhou para o CEO, que ainda estava de pé, paralisado entre a raiva e o choque. A menos que haja alguma objeção. Ninguém respondeu. O CEO voltou para a cadeira devagar, como alguém que acabou de perceber que o tiro que deu ricocheteou direto de volta. Sofia pegou a caneta e abriu o bloco de anotações. Suas mãos não tremiam mais. A advogada deslizou o contrato aberto diretamente para o CEO, apontando com a caneta para a cláusula que Sofia conhecia de cor mas nunca tinha visto ser usada como arma. Ele leu em silêncio, e Sofia observou a progressão de emoções atravessando seu rosto. Confusão, irritação, descrença e, finalmente, algo próximo do pânico. Não era apenas que ela fosse útil ou conveniente. Sua presença era legalmente obrigatória em qualquer comunicação oficial entre as duas empresas. Cada e-mail, cada ligação, cada documento assinado precisava passar por ela ou o acordo inteiro ficava vulnerável à contestação jurídica. O CEO virou a página como se procurasse uma saída que não existia. Não encontrou.
Sofia sentiu algo mudar dentro dela, como uma porta trancada há anos finalmente cedendo. O parceiro chinês se inclinou para a frente, as mãos cruzadas sobre a mesa, e falou com aquela calma que pessoas poderosas usam quando não precisam gritar para serem ouvidas. Há 3 anos, durante a expansão para o mercado asiático, houve um incidente que quase destruiu nossa parceria. Um erro de tradução em um contrato de fornecimento interpretou prazo flexível como prazo opcional. Custaria milhões em processos. Ele fez uma pausa, e Sofia sentiu todos os olhos na sala se voltarem para ela. A Sofia identificou o problema às 3 da manhã, refez toda a documentação sozinha em 2 dias, e pessoalmente voou para Pequim para apresentar as correções ao nosso conselho. Ela salvou esta parceria. Desde então, minha empresa não confia em mais ninguém. O CEO abriu a boca, mas não havia resposta possível. Sofia lembrava daquela semana como um borrão de café frio, traduções urgentes e o pavor constante de que um único erro acabaria com tudo. Ela não tinha dormido direito, tinha perdido o aniversário da sobrinha, e ninguém além do parceiro chinês tinha agradecido depois. Mas agora, sentada naquela sala enquanto o CEO processava sua própria irrelevância, ela percebeu algo fundamental. Ela tinha construído pontes que ninguém mais sabia atravessar. Não eram apenas palavras traduzidas. Era confiança tecida em anos de precisão, descrição e competência silenciosa. E agora essa confiança tinha nome, tinha rosto, tinha cláusulas contratuais. Sofia respirou fundo. Não seria invisível outra vez. Não desta vez. O CEO finalmente encontrou as palavras, mas elas saíram fracas, defensivas. Eu não sabia desses detalhes. Ninguém me passou essas informações quando assumi. Ele olhou ao redor da sala como se esperasse que alguém confirmasse sua inocência. A advogada folheou outra pasta e deslizou um e-mail impresso. Você recebeu um dossiê completo sobre contratos críticos e funcionários-chave no seu 2º dia. A Sofia estava listada na primeira página, com uma nota em vermelho, essencial para relações internacionais, não substituir sem consulta jurídica. Ela bateu o dedo sobre o texto destacado. Você respondeu dizendo que revisaria depois. Nunca revisou. O silêncio que se seguiu tinha textura de cimento secando. Sofia viu o momento exato em que ele percebeu que não havia desculpa que o salvasse. O parceiro chinês se levantou novamente, mas desta vez não havia ameaça no gesto, apenas conclusão. Vou ser direto. Minha empresa não trabalha com amadorismo. Se vocês não valorizam os próprios recursos, não podemos confiar que valorizarão os nossos. Ele olhou para Sofia, e pela primeira vez ela viu algo parecido com respeito genuíno. A senhora está bem? Precisa de um momento? Sofia sentiu a garganta apertar, mas negou com a cabeça. Ela estava bem. Melhor do que estivera em anos, na verdade. Porque finalmente entendia algo que a ferida antiga tinha escondido. Competência sem voz é invisibilidade. Mas competência reconhecida é poder. E ela tinha acabado de cruzar a linha entre uma coisa e outra. O CEO juntou os papéis na frente dele com movimentos mecânicos, como alguém tentando manter alguma aparência de controle sobre uma situação que já tinha escapado completamente. Ele olhou para Sofia, e ela viu medo nos olhos dele, medo real de que aquela reunião se transformasse no fim de algo muito maior que seu orgulho. Sofia, acho que precisamos conversar depois sobre como melhorar a comunicação interna. Era uma tentativa patética de apaziguamento, e todos na sala sabiam disso. Sofia não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio se alongar, deixou que ele sentisse o peso de depender de alguém que tinha passado semanas tentando descartar. Então, finalmente, ela assentiu. Claro, podemos conversar. Mas sua voz tinha uma firmeza nova, uma fronteira estabelecida. E o CEO sabia que tinha acabado de perder uma guerra que nem percebeu estar travando. A reunião de emergência foi convocada 1 hora depois, em uma sala menor onde o ar-condicionado zumbia alto demais e as cadeiras rangiam contra o piso de madeira. Estavam presentes a advogada, o diretor financeiro, 2 membros do conselho que participavam por videoconferência, o CEO e Sofia. O parceiro chinês havia pedido para participar também, o que ninguém ousou recusar. A pauta oficial era alinhamento estratégico sobre contratos internacionais, mas todos sabiam que aquilo era um julgamento. O CEO tentou abrir a sessão com um discurso sobre transparência e trabalho em equipe, mas a advogada o interrompeu antes da 3ª frase. Vamos direto ao ponto. Precisamos entender o que aconteceu. Ela olhou para o CEO. E por quê? O diretor financeiro foi o primeiro a soltar a bomba.
Ele abriu uma planilha no laptop e girou a tela para que todos vissem. Nas últimas 3 semanas, o Departamento de Recursos Humanos recebeu orçamentos de 3 agências de tradução diferentes, todas oferecendo serviços de interpretação corporativa por 1/3 do custo atual. Ele olhou diretamente para o CEO. Você autorizou essas consultas? O CEO hesitou por um segundo. Tarde demais. Sim. Faz parte da minha função buscar eficiência operacional. Não há nada de errado nisso. Mas sua voz tinha perdido aquela confiança irritante. Sofia sentiu o estômago revirar. Não era apenas desrespeito. Era substituição planejada. Ele tinha tentado descartá-la antes mesmo de entender o que ela fazia. A advogada puxou outro documento, e Sofia reconheceu o papel timbrado de uma das agências. Uma dessas propostas incluía o uso de tradução automática com revisão humana mínima para acelerar processos. Isso está aqui, preto no branco. Redução de tempo de tradução em 70% usando inteligência artificial. Ela ergueu o papel como evidência em um tribunal. Se isso tivesse sido implementado nos contratos internacionais que a Sofia coordena, teríamos violado cláusulas contratuais explícitas que exigem tradução humana certificada. O silêncio na sala ficou denso. Um dos membros do conselho na tela limpou a garganta. Isso seria considerado fraude documental? A advogada não hesitou. Sim, com consequências jurídicas em 2 países. Sofia viu o CEO empalidecer. O parceiro chinês se inclinou para a frente, as mãos cruzadas sobre a mesa, e falou com aquela calma perigosa que Sofia já tinha aprendido a reconhecer. Permitam-me esclarecer a gravidade. Se um documento oficial entre nossas empresas for traduzido por máquina ou por alguém sem credenciamento específico, minha empresa tem o direito contratual de considerar o documento inválido. Isso se aplica retroativamente a qualquer acordo assinado sob essas condições. Ele fez uma pausa. Estamos falando de contratos que somam cifras de 9 dígitos. Todos eles poderiam ser contestados. O diretor financeiro fechou o laptop devagar, como alguém que acabou de ver um abismo se abrir no balanço fiscal. Ninguém precisava fazer as contas em voz alta. Todos sabiam o tamanho do desastre. O CEO tentou se defender, mas sua voz saiu esganiçada, desesperada. Eu não sabia dos detalhes técnicos desses contratos. A Sofia nunca explicou a importância do trabalho dela. Se ela tivesse sido mais clara sobre suas funções, Sofia o interrompeu, e sua própria voz a surpreendeu pela firmeza. Eu enviei um relatório detalhado sobre meus projetos e responsabilidades no seu primeiro mês. Está no e-mail que você nunca respondeu. Ela puxou o celular, procurou a mensagem arquivada e leu a data em voz alta. 23 de janeiro. Assunto: Panorama de contratos internacionais e protocolos de tradução. 3 páginas. 0 respostas. O CEO abriu a boca, mas não havia desculpa que coubesse ali. Sofia continuou, cada palavra uma estaca fincada. Você ignorou porque decidiu que eu era dispensável antes mesmo de saber o que eu fazia. Um dos membros do conselho na tela se pronunciou, a voz grave e cansada. Então deixe-me ver se entendi. Você planejou substituir uma funcionária essencial sem consultar ninguém, sem ler os contratos que ela gerencia, e quase colocou a empresa em risco jurídico e financeiro por pura negligência. O CEO tentou responder, mas o conselheiro continuou. E quando confrontado por nosso parceiro internacional, sua reação foi humilhá-la publicamente em vez de corrigir o erro. Silêncio. Sofia viu o CEO perceber, finalmente, que não havia narrativa que o salvasse. A advogada fechou a pasta na frente dela com um som seco. Precisamos avaliar os danos potenciais e decidir como proceder. Ela olhou para o parceiro chinês. Com a sua colaboração, é claro. Ele assentiu. Sofia respirou. Não era vitória ainda. Mas era justiça começando a tomar forma. Sofia voltou para sua mesa depois da reunião de emergência e abriu a gaveta inferior, aquela que ninguém nunca pedia para ver. Dentro havia uma pasta discreta, cinza, sem etiquetas chamativas, onde ela guardava cópias de e-mails, registros de reuniões e anotações que tinha feito por puro hábito de quem já foi queimada antes. Não era vingança planejada. Era apenas precaução, o reflexo de alguém que aprendeu que memória não basta quando te colocam contra a parede. Ela folheou os documentos devagar. 3 semanas de decisões imprudentes, reuniões das quais foram excluídas sem justificativa, e-mails ignorados, propostas descartadas. Tudo documentado, tudo datado.
Sofia sentiu algo estranho se mover no peito. Não era raiva. Era clareza. Ela pegou a pasta e voltou para a sala de reuniões. O conselho tinha se expandido. Agora eram 4 membros presentes por videoconferência, além da advogada, do diretor financeiro e do parceiro chinês. O CEO estava sentado em uma ponta da mesa, isolado, as mãos cruzadas na frente dele em uma postura que tentava parecer calma mas revelava tensão em cada músculo. Sofia entrou sem pedir licença e colocou a pasta cinza no centro da mesa. Eu gostaria de apresentar algo. Sua voz saiu firme, sem tremor. A advogada assentiu. Sofia abriu a primeira página, um e-mail do CEO enviado ao departamento de RH pedindo para removê-la de reuniões estratégicas porque tradutores não precisam estar em discussões de alto nível. Ela leu em voz alta. O silêncio que se seguiu tinha peso de concreto. Ela virou a página. Outro e-mail, desta vez do CEO para a agência de tradução, perguntando se poderiam começar a transição imediatamente sem consultar o jurídico ou os contratos existentes. Mais uma página, uma ata de reunião onde ele sugeriu que funções de suporte como tradução deveriam ser automatizadas para liberar orçamento. Sofia não precisou ler tudo. Os rostos ao redor da mesa contavam a história. O diretor financeiro passou a mão pelo rosto. Um dos conselheiros na tela desligou o microfone para falar com alguém fora do quadro. A advogada apenas observava, impassível. O CEO tentou interromper. Isso está fora de contexto. Eu estava explorando opções, não implementando, Sofia o cortou. Você estava me excluindo sistematicamente enquanto planejava me substituir. Contexto não muda a intenção. O parceiro chinês pegou a pasta e folheou devagar, parando em páginas específicas e fazendo anotações em um caderno pequeno. Quando terminou, ele olhou para o conselho com aquela expressão que Sofia já conhecia, decepção profissional disfarçada de diplomacia. Cada um desses documentos representa uma violação de protocolo que afeta diretamente nossa parceria. Reuniões das quais a Sofia foi excluída incluíam discussões sobre nossos contratos. Decisões tomadas sem ela poderiam ter comprometido acordos que levamos anos construindo. Ele fechou a pasta devagar. Isso não é apenas má gestão. É risco calculado e ignorado. Um dos conselheiros na tela finalmente falou, a voz cortante. Precisamos de uma sessão executiva. Agora. O CEO ficou ainda mais pálido. Sofia sabia o que aquilo significava. Pediram para Sofia e o parceiro chinês aguardarem em outra sala enquanto o conselho deliberava. Foram 40 minutos que pareceram horas, Sofia sentada em uma cadeira de couro que rangia a cada movimento, olhando para a pasta cinza que tinha trazido de volta consigo. O parceiro chinês quebrou o silêncio. Você guardou tudo isso por precaução? Sofia assentiu. Aprendi da pior forma que palavras não bastam. Papel sim. Ele sorriu, um sorriso pequeno mas genuíno. Inteligente. Muito mais inteligente do que ele jamais foi. Sofia não respondeu. Apenas observou pela janela os prédios de Seattle recortados contra o céu cinzento. Quando a advogada voltou para chamá-los, ela já sabia a resposta antes mesmo de ouvir. Estava na postura, no tom de voz, no jeito como ela segurava a porta aberta. O conselho tinha decidido. O CEO seria afastado imediatamente, com efeito a partir daquela tarde, enquanto uma investigação interna completa era conduzida sobre suas decisões nos últimos 3 meses. A advogada explicou os termos com aquela linguagem jurídica que tornava tudo oficial e irreversível. O CEO ouviu em silêncio, o rosto sem expressão, como alguém que já tinha desistido de argumentar. Então vieram até Sofia. O conselheiro mais velho, um homem de cabelos brancos que ela só conhecia por videoconferências, falou diretamente com ela pela primeira vez. Sofia, gostaríamos de oferecer a você a direção de relações internacionais, em caráter provisório, enquanto reestruturamos o departamento. Sofia sentiu o chão se mover. Não era vitória. Era reconhecimento. Mas carregava um peso que ela ainda não sabia se queria carregar. Sofia não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio se alongar enquanto processava a oferta, olhando para os rostos ao redor da mesa que agora esperavam sua decisão como se ela fosse a pessoa mais importante naquela sala. E talvez fosse. Ela pensou na garota de 7 anos atrás que tinha sido demitida por e-mail, na mulher que tinha passado 8 anos sendo invisível por medo de ser descartada outra vez. Pensou na pasta cinza que guardava na gaveta e em todas as vezes que tinha baixado a cabeça quando deveria ter erguido a voz.
Então respirou fundo e falou: eu aceito provisoriamente. Até que vocês encontrem alguém realmente qualificado para o cargo. Ela fez uma pausa. Mas com condições. O conselheiro inclinou a cabeça, curioso. Sofia continuou, cada palavra medida. Quero regras claras sobre hierarquia e respeito. Quero uma equipe onde ninguém seja tratado como descartável. E quero garantia, por escrito, de que nenhum funcionário será humilhado do jeito que fui. A advogada sorriu discretamente, como quem reconhece alguém que finalmente aprendeu a negociar. Podemos formalizar isso. O conselheiro assentiu. Justo. Mais alguma coisa? Sofia olhou para o CEO, que permanecia sentado no canto da sala, imóvel, os olhos fixos em algum ponto indefinido na parede. Ela poderia ter dito algo cortante, alguma frase de efeito que marcasse sua vitória. Mas não precisava. Ele já estava destruído, não por ela, mas por suas próprias escolhas. Não. É só isso. O conselheiro bateu a mão na mesa suavemente. Então está decidido. Sofia, você assume segunda-feira. Vamos preparar o anúncio interno hoje ainda. Ela assentiu. O parceiro chinês se levantou e estendeu a mão. Parabéns. Sua empresa finalmente tomou uma decisão inteligente. Sofia apertou a mão dele, sentindo o peso simbólico daquele gesto. O CEO foi escoltado para fora da sala por um assistente de recursos humanos, seguindo aquele protocolo frio que empresas usam quando alguém deixa de ser bem-vindo. Ele não olhou para trás, não pediu desculpas, não tentou salvar algum resquício de dignidade. Apenas caminhou pelo corredor com os ombros curvados, carregando uma caixa branca com os pertences da mesa que tinha ocupado por apenas 3 meses. Sofia o observou pela porta de vidro, e não sentiu alegria nem pena. Sentiu apenas a estranheza de testemunhar alguém colhendo exatamente o que plantou. Ele tinha tentado torná-la invisível, mas no processo tinha se tornado irrelevante. A ironia não escapou a ninguém. A advogada se aproximou de Sofia. Você está bem? Sofia assentiu. Estou. Melhor do que imaginei. E era verdade. O parceiro chinês se despediu formalmente, mas antes de sair segurou o braço de Sofia por um instante. Posso te dar um conselho? Ela assentiu. Confiança não se traduz. Confiança se constrói. Palavra por palavra, decisão por decisão, ano após ano. Você construiu a sua com integridade. Ele fez uma pausa. Não deixe que ninguém te convença de que isso é pouca coisa. Sofia sentiu a garganta apertar, mas conseguiu falar. Obrigada. Por tudo. Ele sorriu. Não precisa agradecer. Você salvou essa parceria mais vezes do que imagina. Eu apenas tive a decência de dizer isso em voz alta. Ele saiu, acompanhado pela equipe dele, e Sofia ficou sozinha na sala de reuniões vazia. Pelas janelas, Seattle brilhava sob uma luz cinzenta que prometia chuva. Ela não se mexeu por um longo momento. Quando finalmente voltou para sua mesa, encontrou mensagens de colegas que já tinham ouvido rumores, e-mails de parabenização que pareciam sinceros mas também calculados, e uma notificação do departamento de te informando que ela teria acesso aos sistemas de gestão a partir de segunda-feira. Sofia apagou tudo e abriu um documento em branco. Começou a escrever uma lista de mudanças que queria implementar: protocolos de respeito, revisão de contratos internos, transparência nas decisões estratégicas. Não eram revoluções. Eram estruturas básicas que deveriam ter existido sempre. Mas agora ela tinha voz para exigi-las. E isso, percebeu, era mais valioso do que qualquer título. Salvou o arquivo, desligou o computador e pegou a bolsa. Já era tarde, e ela queria ir para casa. A noite estava fria quando Sofia saiu do prédio, o vento carregando aquele cheiro de chuva que ainda não tinha chegado. Ela caminhou até o ponto de ônibus com as mãos nos bolsos, observando a cidade se acender aos poucos. Não havia fogos de artifício, não havia momento cinematográfico de realização triunfante. Havia apenas o cansaço bom de quem tinha sobrevivido a um dia que poderia ter a destruído. Sofia pensou em ligar para alguém, compartilhar a notícia, mas decidiu que preferia guardar aquilo para si por enquanto. Quando o ônibus chegou, ela subiu e sentou no fundo, encostando a cabeça no vidro frio. Lá fora, a cidade deslizava em luzes e sombras. E Sofia sentiu algo que não sentia há anos: dignidade intacta. Não tinha sido ela quem destruiu o CEO. Ele apenas tinha mostrado quem realmente era. E ela tinha deixado que a verdade falasse por si.
Sofia não destruiu o CEO. Ela apenas deixou que ele tropeçasse nas próprias decisões. Porque no final, competência silenciosa sempre fala mais alto que arrogância barulhenta. Às vezes, a melhor vingança não é gritar. É simplesmente estar certa quando todo mundo percebe que subestimou você. Se você já foi tratado como invisível, saiba disso. Seu valor não depende de quem consegue enxergar. Depende do que você constrói quando ninguém está prestando atenção.